mexer na obra. Vamos lá. CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Bom dia aos nossos ouvintes. Que Jesus abençoe a nossa manhã de estudos. Vamos ler o Evangelho, capítulo 6, o Cristo Consolador. Eu sou o grande médico das almas e venho trazer o remédio que deve curar-vos. Os fracos, os sofredores e os enfermos são meus filhos prediletos. Eu venho salvá-los. Vinde a mim, pois, vós que sofreis e que estáis sobrecarregados, e sereis consolados e aliviados. Não procureis a força e a consolação em outro lugar, porquanto o mundo é incapaz de proporcioná-las. Deus faz um supremo apelo aos vossos corações por meio do Espiritismo. Escutai-o, que a impiedade, a mentira, o erro, a incredulidade sejam extirpados de vossas almas doloridas. São monstros que saciam com vosso sangue mais puro e que vos provocam chagas quase sempre mortais. Que no futuro pratiqueis a lei divina, humildes e submissos ao Criador. Amai e orai, sede dóceis aos Espíritos do Senhor. Invocai-o do fundo do coração. Então ele vos enviará seu Filho bem-amado para vos instruir e vos dizer estas boas palavras. Eis-me aqui, venho até vós porque me chamaste. O Espírito de verdade. Bordeaux, 1861. Mestre Jesus, mais uma vez nos reunimos em Teu nome para continuarmos a estudar o livro Memórias de um Suicida, da nossa irmã Ivone, que junto com Camilo escreveram esta grande obra. Auxilia-nos, inspirando-nos e nos protegendo e enviando os Teus mensageiros, como os autores deste livro, a Dona Ivone, o Camilo, Leon Denis, que juntos trouxeram esta obra. Em nome desses irmãos, em nome do altivo e da direção espiritual da nossa casa de amor, em nome do amor, do nosso amor, Lourdinha, iniciamos os estudos da manhã de hoje. Que assim seja. Graças a Deus. Então vamos lá. Semana passada nós estudamos, foi muito bom o estudo, e algumas pessoas reclamaram porque o áudio não saiu. Nós tivemos aqui falta de energia e toda hora estava caindo a live por falta de energia. O tempo estava chuvoso, ventando muito e toda hora caía a energia. Por isso pedimos desculpas, mas não foi culpa nossa. Vamos iniciar o capítulo 15, intitulado Novos Rumos. Não se turbe. Melhorou o som? Não, desculpem. Nós vamos continuar no capítulo 18. Homem, conhece-te a ti mesmo. Homem, conhece-te a ti mesmo. Vamos lá. Outros cursos, eu acho interessantíssimo esse capítulo.
outros cursos fazíamos, não menos importantes para a nossa reeducação, alternadamente com o da moral estatuída pelo insigne mestre Nazareno. Um deles prendia-se à ciência universal, cujos rudimentos nos deram então a conhecer. 2 anos depois de iniciados no curso de moral cristã, por estudos profundos, análises tão penosas quão sublimes, e nestas mesmas análises entrava a necessidade de estudarmos a nós próprios, aprendendo a nos conhecermos intimamente. Exames pessoais melindrosos eram efetuados com minúcias aterrorizantes para o nosso orgulho e para a nossa vaidade, paixões daninhas que nos haviam ajudado na queda para o abismo, ao mesmo tempo em que, sendo as aulas mistas, adquiríamos o duplo ensinamento de dissecar também o caráter, a consciência, a alma, enfim, de nossos pares, como de nossas irmãs de infortúnio, o que nos conferia valioso conhecimento da alma humana. Isso aqui é se expor, né? E a gente fica no orgulho, achando que é alguma coisa, mas pelas nossas tendências, nossas lutas ainda, o nosso passado é muito doloroso, foi muito doloroso. Continua sendo, porque está em nós, né? Está na nossa alma. Era lente dessa cadeira magnífica o venerando educador Epaminondas de Vigo, espírito cuja rigidez de costumes, virtudes inatacáveis e energia inquebrantável infundiam-nos, mais que respeito, verdadeira impressão de pavor. Em sua presença, sentíamos-nos desnudados dos disfarces que quaisquer atenuantes inventadas pelos sofismas conciliatórios, o peso vergonhoso da inferioridade que nos assinalava, o opróbrio da incômoda situação de responsáveis por delitos degradantes, pois dominava as potencialidades da nossa mente a convicção de que não passávamos de rebeldes, cuja insensatez obrigava obreiros abnegados do mundo espiritual a sacrifícios permanentes, a fim de conseguirem elevar-nos das trevas em que nos precipitáramos. Ora, a vergonha que açoitava nossos espíritos em presença de Epaminondas era um suplício novo e inesperado, de natureza absolutamente moral, porém superlativa, que se apresentava nesta segunda fase da nossa situação de suicidas em preparo de futuras realizações reparadoras. O emérito educador auxiliava-nos a esfoliar a própria consciência, levando-a a desdobrar-se até as recordações remotas das sucessivas migrações terrenas que tivéramos no pretérito. Quando perscrutava nossa alma, devassando-a com o olhar cintilante de forças psíquicas, quais baterias de irresistíveis energias, profundos abalos sacudiam os refolhos do nosso ser, ao passo que desejosos, aflitivos de fuga precipitada que nos acobertasse de sua presença, como da nossa própria, alucinavam nossos sentidos. Enquanto Aníbal de Silas, com a ternura consolatória
do Evangelho acendia em nosso seio fachos beneficentes de confiança no porvir, clareando o âmbito de nossas vidas com alvissareiras possibilidades de redenção, Epaminondas arrancava lágrimas de nossos corações, renovava angústias ao obrigar-nos a estudos no imenso livro da alma, arrastando-nos a estados de sofrimentos cuja intensidade e aterradora complexidade, absolutamente inconcebível à mente humana, faziam-nos atingir os limites da loucura. É por isso que a gente não lembra do nosso passado. Lá eles estão como espírito, não vão morrer mesmo. Tem uma porção de instrutor altamente capacitado. E aqui? Faziam-nos atingir os limites da loucura. Por essa razão, temíamos e era dominados por um sentimento forte de pavor, a par de angústias irreprimíveis que subíamos diariamente as escadarias da academia para com ele aprendermos os primórdios da terrível disciplina exigida igualmente de antigos iniciados das escolas filosóficas e ciência do Egito e da Índia. O reconhecimento da inferioridade pessoal para o método da elevação moral, a autoeducação. No entanto, tais aulas eram tão necessárias ao nosso desenvolvimento psíquico quanto o eram as de Aníbal. Eram mesmo o seu prosseguimento, como passaremos a expor mais adiante. Havia, porém, um terceiro curso, o qual se resumia no ensaio da aplicação na vida prática dos valores adquiridos durante os estudos e observações dos cursos anteriormente mencionados. Em vez, porém, de nos instruírem para uma prática profissional, como se diria em linguagem terrena, esse terceiro aprendizado, orientado para a prática da observância das leis da providência, que havia séculos infringíamos, tinha por mentor o lente Suriomá e desenvolvia geralmente fora do santuário, isto é, no recinto da escola, de preferência na crosta da terra e nos domínios inferiores do nosso instituto. Aos domingos repousávamos, ainda mais não éramos que indivíduos cujas faculdades espirituais pouco desenvolvidas e ainda mais abaladas pelo traumatismo vibratorial provocado pelo suicídio, não permitiam labores continuados como víamos exercerem nossos devotados instrutores que jamais se achavam ociosos. Descansávamos, portanto, divertíamos-nos mesmo, tomando parte em reuniões fraternas, efetuadas pelas vigilantes ou visitando em caravanas amistosas outros departamentos da colônia inferiores ao nosso, assim revendo velhos amigos e antigos mestres, como Teócrito, e dessa forma prestando solidariedade e conforto a irmãos mais desditosos do que nós, que se encontrasse por sua vez naquelas dependências conhecidas. Nem assim, como vemos, deixávamos totalmente de exercer atividade. Aprendíamos ainda, progredíamos em conhecimentos, obtendo nas citadas reuniões noções de arte clássica transcendental, de que eram dignos os expoentes, não apenas nossos mestres,
com outros que caridosamente nos visitavam e até nossas vigilantes, que ensaiavam com eles nova modalidade de servir a Deus e a criação, isto é, utilizando-se do belo, empregando a beleza. Pois convém acentuar que nossos mestres, sendo cientistas, também se revelavam estetas, enamorados da suprema beleza que se origina do sempre eterno artista. Vejamos, não obstante, em que consistiam as tão importantes quanto apavorantes aulas do eminente preceptor Epaminondas Divido, o qual, como sabemos, fora mestre de iniciação em antigas escolas de doutrina secreta, na Índia como no Egito. Então, aí está essa... Pega aquela flor, bota ali. Aí está o início, né, da aula que eles vão ter com o Epaminondas de Vigo, não é isso? Não. E outra coisa, tudo com rigor, não tem brincadeiras. Nós aqui não podemos brincar. Novamente, na orientação, falou, né? Isso aqui não é um clube. Não é um clube. Então a gente tem que trabalhar com seriedade. E a disciplina no mundo espiritual, isso aqui é alergia, está coçando, vai passar. Até melhorei um pouco a voz, ó. A poeira da obra toda hora lá. É um rigor no mundo espiritual que a gente só vai saber quando lá chegar. Aqui você aperta um pouquinho, as pessoas já ficam meio assim, rapaz, quando afrouxa, na mesma hora bagunça. A gente fala tanto da necessidade de estudar, de fazer os cursos. O que eu vou fazer? Hoje de manhã eu estava pensando nisso. A pessoa, alguns médiuns, vamos falar de médiuns da nossa casa, querem fazer do jeito deles. Aí a gente afasta dos trabalhos, porque não pode ser do jeito de cada um, senão vira bagunça, né? Aí a gente vê a disciplina, a rigidez, que é no mundo espiritual. Não é somente aqui com os suicidas, não. Em qualquer colônia é exigida disciplina. Em um dos encantadores palácios da Avenida Acadêmica, instalava-se a Escola da Ciência das Universidades do Burgo da Esperança. Majestoso e severo em suas linhas arquitetônicas, ao lhe penetrarmos os umbrais, acometia-nos a impressão de que ali se venerava a Deus com todas as forças da razão, da lógica e do conhecimento. Sopros indefiníveis, convicções abalavam nossas potências anímicas, fornecendo-nos a intuição de nossa própria pequenez em face da sabedoria, ao passo que fortes emoções infundiam-nos singular respeito pelo desconhecido que ali depararíamos, levando-nos às raias do terror. Lembrávamos-nos então de Aníbal. Sua recordação arrastava para nossas lembranças a imagem dulcíssima do mestre de Nazaré, a quem em todas as colônias denominavam o mestre dos mestres. Olha só, dulcíssima do mestre de Nazaré, a quem em toda a colônia denominavam o mestre dos mestres, o magnífico reitor da espiritualidade. Sentíamos-nos então encorajados, certos de que estávamos sob sua dependência, efetivamente abrigados em seu redil.
por Ele amados e por Ele mesmo protegidos. Exatamente idêntico ao recinto do santuário, onde se ministrava a ciência do Evangelho, o novo sacrário apresentava a diferença de ostentar o célebre preceito grego, ornamentando em fulgurações adamantinas o cimo da tela indispensável em todas as aulas para a captação das vibrações do pensamento. Homem, conhece-te a ti mesmo. Antecedendo a uma não menos célebre sentença cristã, cuja profundidade e excelsitude ainda revolverá o mundo terrestre e suas sociedades, espécie de autorização do Verbo Divino para os trabalhos que se desenvolveriam sob a invocação de suas leis. Ninguém entrará no reino dos céus se não nascer de novo. Ninguém entrará no reino de Deus se não nascer de novo. Eu vi Deus, mas falei céus, né, que é a nossa tradução. Tornava-se evidente que educadores, porque nos víamos dirigidos, subordinavam seus métodos às normas estatuídas por Jesus de Nazaré, ao qual inequivocamente demonstravam venerar como orientador e chefe do movimento impetrado, não apenas em nosso favor, como da humanidade toda. Que se tratava de iniciados cristãos de alta classe moral, eu estou lendo mal hoje, hein? Que se tratava de iniciados cristãos de alta classe moral, não tínhamos, pois, nenhuma dúvida. E se eram filósofos, cientistas, pesquisadores, sociólogos, pedagogos, eméritos, como mais tarde tivemos ocasião de verificar, também era fora de dúvida que era na sublime escola de moral e fraternidade estabelecida pelo Cristo de Deus que extraíam modelos e métodos para exercerem entre os homens encarnados e os espíritos em trânsito as elevadas aptidões que possuíam. Você está entendendo? Não? Você está lendo? Está acompanhando aí? Tá. O que ele está falando até agora? O que ele falou até agora? Ele está dizendo que esses instrutores vão ensiná-los, em resumo, a conhecer-se a si mesmo. Vocês vão ver que vai ter regressão de memória. Nós vamos conhecer exatamente quem foi, por exemplo, Camilo. Então é uma escola, no mundo espiritual, a colônia, é uma imensa escola. E esse grupo está aprofundando o conhecimento do espírito, baseado sempre, e toda essa disciplina e todo o ensinamento baseado sempre nos ensinamentos de Jesus. É isso que ele está dizendo, entendeu? Então a gente leu bastante aqui, mas é isso que ele está dizendo aqui. Intrigados com tudo quanto nos era dado observar, acometiam-nos por vezes vertigem ao raciocinarmos sobre a realidade da vida que, em além-túmulo, deparávamos quando julgáramos nada mais existir, depois que o último bocado de argila ocultasse nosso corpo inerte das vidas humanas. Então, o que ele disse aqui nesse parágrafo? Então, eu vou parando e falando de cada parágrafo, tá? Por exemplo, ele está dizendo aqui que eles eram descrentes, né? E ficavam intrigados com tudo aquilo ali, porque eles esperavam que lá em túmulo tudo se acabasse. Eles não se mataram por isso, para acabar com tudo? Bocado de argila, quer dizer, a terra que joga em cima do corpo, ocultasse nosso corpo inerte das vistas humanas. Então, nada disso aconteceu. Pressentindo, porém, logo da primeira vez, acontecimentos importantes em torno de nós próprios, ouvimos que discreto, sugestivo tilintar
de uma campainha advertia-nos, atraindo nossa atenção. Respeitoso silêncio dominou o recinto. Dir-se-ia que todos os pensamentos se entrelaçavam na conjugação fraterna de sentimentos homogêneos, enquanto ondas fluídicas harmoniosas de mais alto desciam em jorros de bênçãos iluminativas, protegendo, inspirando os sacrossantos trabalhos que se seguiriam. Levantou Epaminondas de vidro. Pela primeira vez ouvíamos sua voz, enérgica, positiva, intrépida, imperiosa, a palavra do novo mestre, daquele que afrontara outrora o suplício da fogueira por amor aos alevantados ideais da verdade, estendeu-se pelo salão imenso, vibrando sob as abóbadas que nos abrigavam, e como se decalcando para sempre nos meandros de nossas almas, acordando-nos as faculdades para novas conquistas morais, mentais, intelectuais e espirituais. O que ele está dizendo? Que eles foram para um lugar, todos fizeram silêncio, ali descia do mais alto, como ele disse aqui, vibrações harmônicas envolvendo a todos. Então, o ambiente silencioso, aquela vibração de paz que vem do mais alto, aí levanta o lente. O que é o lente? É o professor. O professor, o que vai ensinar, aquele que ensina. Epaminondas de Vigo, que ele já mostrou que era um homem que pela primeira vez ouvia a voz dele, sério, muito sério, que tinha sido já, em nome do Jesus, queimado, vivo, numa fogueira, numa encarnação anterior. E todo o ambiente, vocês desculpem a mania aqui, mas não é nenhuma cacoete, não. Está incomodando muito. Incomoda, né? Você vê como é que a gente é fraco, né? Uma coceirinha incomoda a gente. Então vamos. Franzino, aí ele vai descrever o Epaminondas de Vigo. O que é uma pessoa franzina? Magra, miúda, pequena. Eu não sou franzino. Você é franzina. Franzino, modesto, venerável, com suas barbas longas que traziam a imaculada brancura de luminosidade transcendente, aquele ancião que nos fora apresentado 2 anos antes e em quem supuséramos a vacilação da decrepitude, agora surgia aos nossos olhos surpresos em atitudes varonis, qual o gigante da oratória, expondo as bases de uma doutrina renovadora, até então desconhecida para nós, e cujos fundamentos se assentavam na ciência universal. Então, esse homem franzino, modesto, venerável, porque ele se apresentava como ancião, ele tinha uma grande oratória, sabia falar, né? Baseado em quê? Nas ciências universal. Inicialmente explicou-nos que cumpria com efeito recebermos, em primeiro lugar, os ensinamentos morais expostos nos Evangelhos do Redentor, a fim de que, ao encanto de suas palavras remissoras, adquiríssemos critérios suficientes para só então atingirmos outros esclarecimentos que, ministrados à revelia da reeducação moral fornecida por aqueles, resultariam estéreis, se não mesmo nulos, se não tornassem antes prejudiciais. Então eles tinham que saber primeiro a moral cristã, é isso que ele está dizendo, antes de aprofundar. A moral divina do Cristo Jesus, porém, saneando de algum modo nossa mente e, portanto, nosso caráter,
de muita vileza que nos congestionava as faculdades, havia, naqueles 2 anos de aplicação incansável, predisposto nosso eu para agora receber o prosseguimento do curso que nos favoreceria habilitações para reerguimento moral decisivo. 2 anos que eles já estão lá estudando, viu? Que por essa de circunstância, somente agora nos fora dado entrar em contato com ele, Epaminondas. Que faríamos, sob sua direção, um curso leve, rápido, por assim dizer, preparatório, de ciência universal, denominada em antigas idades doutrina secreta, e outrora apenas ministrada a mentalidades muito esclarecidas e muito fortes, aptas, portanto, pelas virtudes de que dessem provas, de penetrarem mistérios de ordem divina, que se conservam invariavelmente ocultos às inteligências vulgares, ociosas ou presunçosas, que nos tempos remotos, anteriores ao advento do missionário celeste, os ensinos secretos só eram ministrados a indivíduos que, durante 10 anos pelo menos, dessem as mais rigorosas provas de sanidade moral e mental. Olha só, para você ser o iniciado nos templos antigos, no Egito, não somente no Egito, na Grécia, na Índia, tinha que dar provas rigorosas de sanidade mental e moral durante 10 anos. E isso veio antes do Cristo. Depois do Cristo, esse ensinamento secreto é o que a gente estuda aqui na doutrina espírita, na casa espírita. Que em idêntico espaço de tempo demonstrassem de forma inequívoca a própria reforma interior, isto é, o domínio das paixões, dos instintos, dos desejos em geral, das emoções, pela vontade iluminada, com as santas aspirações do bem e os testemunhos das virtudes. Mas que, com a descida do mestre complacente das esferas de luz às sombras da terra e às religiões astrais inferiores do mesmo planeta, fora popularizado o ensino secreto, porquanto sua doutrina, uma vez firmando-se no coração da criatura, habilitá-la-ia a voos longos no terreno científico-psíquico. Ainda porque a doutrina messiânica trouxe à humanidade esclarecimentos outros rejeitados pelos homens, onde expressava ele os valores imortais da ciência psíquica. Então, olha só, o que ele está dizendo? Olha o rigor que era estabelecido nesses iniciados. Um rigor imenso. Na verdade, 10 anos de prova moral e intelectual e mais 10 anos colocando em prática, para depois ser admitido ali, né? E depois Jesus popularizou isso, os ensinamentos de Jesus. O que é a doutrina espírita, senão os ensinamentos de Jesus? O Consolador prometido, porque Jesus sabia que os homens iriam desvirtuar os seus ensinamentos. Ainda porque a doutrina messiânica trouxe à humanidade esclarecimentos outros, rejeitados pelos homens, onde expressiva ele... Aqui a gente já leu, né? Onde é que nós paramos? Que desde então decretos divinos haviam ordenado que se desse do ensino secreto todas as criaturas terrenas, como a espírito em trânsito nas regiões astrais inferiores que circundam o planeta, pois o Pai Supremo, condoído das amarguras humanas oriundas da ignorância,
desejava fossem todos os seus filhos iluminados pelo sol das verdades eternas. Que lutas insanas, olha só, o que Deus quis, porque Jesus veio sob a égide do Criador. Então, o que Deus quis? Que fossem todos os seus filhos iluminados pelo sol das verdades eternas. Não foi isso que Jesus trouxe para a gente? Que lutas insanas começaram então os prepostos da luz a sustentar com os condutores das paixões inferiores, luta áspera e constante, que se estendia por quase 2000 anos e que todos os recursos haviam lançado mão os obreiros do Messias, a fim de instruírem os rebeldes com as verdades celestes que teimam em não aceitar. E que por isso mesmo todos os decretos haviam descido de mais alto, para que o ensino fosse ministrado mais ostensivamente, com toda a eficiência possível, bem assim a maior clareza, não a um ou dois de boa vontade, mas a humanidade toda, como a todos os espíritos errantes que desejassem aprender, fossem virtuosos ou pecadores, pois que urgia auxiliar a regeneração do gênero humano, já que estava iminente rigorosa seleção por parte da providência entre os espíritos e os homens pertencentes aos núcleos terrenos, porque o planeta sofreria em breve seu parto de valores, expulsando para mundos inferiores os incorrigíveis desde há 2000 anos, para conservar em seu seio apenas os mansos e os pacíficos, os de boa vontade, para então estabelecer-se não só no planeta como em seus continentes astrais, aquela era de progresso sonhada pelo mestre da Galileia, presidida pelo socialismo fraterno e estatuído nos áureos códigos da sua doutrina. Então você vê aí que com a vinda de Jesus começou o processo. O mundo deixa de ser primitivo e ele dá a oportunidade nesses 2000 anos da gente aprender com o Mestre Jesus e se regenerar, senão sairemos do planeta Terra para um mundo igual à Terra, né? Ou inferior à Terra. Quando ele fala aqui, presidida pelo socialismo fraterno, estatuídos nos códigos da sua doutrina, não é esse socialismo que a gente está vendo aí não, tá? Tem gente que confunde, vendo essas ideias loucas, utópicas desse pessoal aí, não é isso. Que por isso mesmo iríamos também receber os rudimentos do ensino secreto, rudimentos apenas o bastante para nos fortalecermos para a eficácia da reparação que devíamos à lei, pois éramos ainda muito frágeis, mentes traumatizadas pela violência do ato que exorbitara da lei da natureza, caracteres viciados pelo abuso de séculos e séculos, submersos no demérito da moralidade. Que o ensino seria concedido gradativamente de acordo com nossas capacidades, sendo por essa razão que nos dividiam em turmas homogêneas, que a doutrina secreta em sua plenitude só a conheciam o Senhor Jesus de Nazaré, que era uno com Deus Pai e seus arcanjos, falange de auxiliares, como que ministros que eram unos com ele, que pois começava esse ensino na terra, em parcela diminuta, para os homens imersos nas sombras do precipício,
do princípio e ascendia em progressão sem limites até o infinito do seio divino. Aqui ele já está falando da doutrina espírita, né, que vem nos libertar. Essa é a última, a gente está nesse processo, desde o lançamento do Livro dos Espíritos, nesse processo de seleção. Então, por isso temos que estar vigilantes e atentos. Que, pois, começava esse ensino na terra em parcela diminuta para os homens imersos nas sombras do princípio e ascendia em progressão sem limites até o infinito do seio divino. Por isso mesmo, era chamado ao citado conhecimento ciência universal. E que nós outros, míseros suicidas, ínfimos cidadãos do universo de Deus, párias da sociedade do astral, para quem se tornava necessário criar sempre colônias de abrigo, éramos convidados a partilhar da Assembleia Luminosa da Verdade, porquanto fora justamente a falta dos mesmos ensinamentos que nos levara de queda em queda, até a calamitosa situação da queda máxima por meio do suicídio. E que ele, Epaminondas, em nome de Jesus Nazareno, a quem deveríamos o ressurgimento de nossas almas para a redenção, e em nome de Maria, sua mãe, a quem deveríamos o amparo recebido até o momento presente, concitava-nos ao rigor de um ensaio para a severa iniciação mais tarde nos mistérios da nossa boa vontade, do nosso valor na aplicação do experimento presente, dependeriam os êxitos futuros. Então, ele está falando aí, né, que vai vir a doutrina, a vinda da doutrina espírita, que já estava aqui no planeta, inserida. Você vê que muitas pessoas ainda hoje não tiveram acesso. Ou eu conversei com uma pessoa, fui numa loja comprar, e acabou ela falando de religião, falei, e ela disse para mim, bem séria, eu sou cristã. Falei, eu também sou. Aí você vê quando a pessoa toma uma postura, amarra a cara e diz assim, eu sou cristã. Era ela, né? Como se você não fosse. Ela então é superior? O católico não é cristão? O espírita não é cristão? E a gente vê um monte de bobagem aí na internet falando do espiritismo. Pastores, inclusive, que não conhecem, que desconhecem, ou se conhece por malícia, por interesse, né? Aqueles sistemas de interesse, falam, mete o pau em algo que é uma doutrina que veio para a humanidade, para toda a humanidade. Por isso ela é universal. Não existe inferno, não existe o céu. Existe um espaço infinito, com todos os globos animados de vida. Não existe a morte, existe vida. Só dorme quem quer dormir, porque não é para ninguém dormir depois que morre. A gente mantém a individualidade, a gente se comunica com os defuntos, se comunica, isso é da lei, pode falar com os espíritos, nós conversamos com ele. Essa é a doutrina universal. A reencarnação, que combatem tanto, não sei porquê. A reencarnação é lei. Acreditem ou não acreditem, aceite ou não aceite, é uma questão de maturidade espiritual. Então, espíritos imaturos combatem a lei da reencarnação. Espíritos imaturos podem ter uma vasta inteligência, uma cultura imensa sobre os evangelhos de Jesus. Ou eles omitem, ou eles não alcançaram o entendimento necessário. Para afirmar a reencarnação é lei de Deus.
A comunicabilidade com os espíritos é natural, porque eles influenciam em nossas vidas muito mais do que imaginamos. Então, eles nos inspiram. E ponto. É um fato. É um fato. Isso é que causa atraso. Atraso. Aí você vê um escândalo atrás do outro, no seio de pessoas que se dizem cristãs, né? Vibrante e fecunda até o deslumbramento, como bem poderá o leitor entrever, essa peça oratória arrebanhou nosso sincero interesse, sendo com legítima admiração que intimamente ovacionamos o catedrático, apenas suspendera o exórdio magnífico, exprimindo-se em português clássico, fulgurante para os portugueses e brasileiros, e em espanhol sadio e puro para os espanhóis. Epaminondas de Vigo fazia fulgir, brilhar, fulgir a palavra em inflexões suaves e melodiosas, ou vibrantes, de fortes, qual se um hino literário que bem poderia parecer também musicado, se ele estivesse desejado, nos deliciasse a audição e a sensibilidade. Encantados, eu, Belarmino, João e mais os amigos brasileiros, Raul e Amadeu. Olha, já apareceram mais dois personagens aí, o Raul e o Amadeu, que se haviam incluído em nosso antigo grupo. Mal chegáramos ao Burgo da Esperança, logo nos sentimos atraídos para o novo monitor e ansiosos pelas lições que se seguiriam. E supunhamos que idênticas impressões animavam os demais colegas, porque percebíamos sorrisos de satisfação e lídimo interesse esvoaçarem pela assistência. A gente vai parar por aqui por causa da nossa aula. Ainda não começou a regressão de memória, mas foi uma lição boa, né? Ele está dizendo aqui, o Camilo está dizendo, está preparando o ambiente para o que vai acontecer depois. Descreveu lá o Epaminondas de Vigo, ratificou a importância do Evangelho como o único caminho, o Cristo, o único caminho que libertará a humanidade, mas um estudo do Evangelho à luz da doutrina espírita. Se não for um estudo à luz da doutrina espírita, muita coisa pode ser falseada. Perguntas? Então vamos terminar o nosso estudo, agradecendo ao irmão Camilo, a Dona Ivone, a Leon Denis, que narram essa história. Que ela sirva de sinal de esperança para todos que nos ouvem à distância e que jamais cometam o ato do suicídio. Que reprimam com toda a força de vocês, que a alma humana possui, esse ato devastador, desse ato triste, tão sofrido que esses espíritos cometeram. Esse ato de descrença na vida futura, de descrença em Deus, de descrença em Jesus. Fortifica-nos, Senhor, a lutar sempre pela vida, por mais difícil que ela seja. Perseveremos, lutando, aprendendo, servindo, sem jamais esmorecer. Que Deus nos abençoe, que Deus console a todos os espíritos suicidas que nos ouvem neste momento. Tenham esperança, tenham fé que a oportunidade virá. Que console aos seus familiares,
que ficaram na terra e muitos até hoje inconformados com a situação. Que Deus tenha misericórdia de nós, que Deus tenha misericórdia da humanidade. Que seja então, em nome desse Deus de amor, em nome do Cristo e nosso Senhor, em nome do altivo, dos guias espirituais aqui presentes, em nome do amor, em nome do nosso amor, Lourdinha, encerramos então os estudos da manhã de hoje em torno do livro Memórias de um Suicida. Que assim seja.